Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos ler todos juntos essa última parte? Verso 10. E Deus, a última parte aqui, irmãos, ó. E Deus lhe concedeu, vamos lá? 1, 2, 3. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora você vai falar com mais força. Como se fosse você. Como se o Senhor tivesse atendido a sua oração e tivesse concedido o que você pediu. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Tudo que você pedir vai ser concedido em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores que já foram cantados. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida, Pai. Te agradecemos pelos milagres. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai liberar e vai fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco mais uma vez neste momento. Toma as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, Pai. Que nossos ouvidos estejam atentos à tua santa e poderosa voz, no nome de Jesus. Amém. Se assentem glorificando o nome do Senhor. Queridos, se você pegar a Bíblia e olhar ela, de Gênesis a Apocalipse, a única vez que a Bíblia faz referência a Jabes é aqui, 1 Crônicas 4, 9. No Novo Testamento eu não me recordo de ter ouvido falar de Jabes. Mas aqui tem uma história. Mas aqui tem algo profundo para as nossas vidas. Nós estamos entrando no ano do crescimento. O pastor falou sobre os 12 dias de bênçãos para 12 meses de bênção. E nós fazemos essa campanha, a campanha da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, durante muitos anos. E os resultados, eles começam a acontecer antes dos 12 dias, após os 12 dias. Os milagres do Senhor, eles acontecem o tempo todo sobre as nossas vidas. Mas hoje nós vamos falar de vida com propósito. Nós precisamos ter propósito em nossa vida. Nós precisamos ter planejamento. Já preguei sobre isso, o pastor também falou sobre isso. Propósito, planejamento, programação. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida precisa ter um propósito. Amém? Você está aqui nessa manhã com um propósito. Qual é o propósito de sairmos da nossa casa num domingo cedo? Você trabalhou a semana inteira, acordou cedo a semana inteira. E aí você fala, mas eu vou levantar cedo no domingo, vai. Porque você é uma pessoa que não suporta viver longe da presença do Senhor. Porque assim, irmão, se o nosso propósito não for vir para a igreja, única e exclusivamente porque a gente não aguenta ficar longe da presença do Senhor, qualquer outro propósito está errado. Como assim, pastora? Se você vem para a igreja porque você tem medo de ir para o inferno, está errado. Se você vem para a igreja para só cumprir a sua escala, eu não vou nem entrar nessa questão com você. Agora, se você vem para a igreja, porque você sabe que mesmo você adorando ao Senhor lá na sua casa, é totalmente diferente estar aqui no Santo dos Santos. É diferente, irmãos. Eu fiquei 30 dias tendo que ficar em casa mesmo, acompanhando a live. E era diferente, eu sentia falta. Eu não via a hora de estar na igreja de novo. Teve uma vez que o pastor Mário fez uma live, médico dos médicos. E no momento da oração, ele falou, agora você vai reunir com a sua família. Você vai pegar a sua família, você vai se ajoelhar. E você vai derramar o óleo sobre cada membro da sua família. E você vai orar. Eu vou orar e você vai orar junto comigo. Era época de pandemia, a gente não podia muito ir para a igreja. E aí naquele momento onde nós nos ajoelhamos na nossa sala com a nossa família, os nossos filhos, nos abraçamos, a presença do Senhor ali inundou aquele lugar.
Mas nada se compara a estarmos na igreja adorando o nome do Senhor. Então, o seu propósito é estar com o Senhor, é estar na presença dEle, é atrair a presença dEle para você. Amém, irmãos? Claro que existem pessoas que estão em alguns momentos da vida que elas não podem estar na igreja, porque estão debilitadas, estão doentes, não conseguem vir à igreja. Cada caso tem um caso. Se é o caso de você que está assistindo nessa manhã, seja curado em nome de Jesus, para que você possa estar na igreja adorando o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos sim ter um propósito. Vir para a igreja com um propósito, não com interesse. Eu vou lá para a igreja porque Deus vai me dar algo. Irmão, esquece isso. Deus não faz troca. Eu vou ser dizimista porque Deus vai me dar. Não. Eu vou ofertar. Irmãos, Deus não faz troca. Deus, Ele nos criou para que nós o adorássemos, para que nós fôssemos verdadeiros adoradores, porque Ele mesmo não pode ser adorado. Então esse é o propósito das nossas vidas, é estarmos com o Senhor. Propósito é diferente de interesse. Propósito você faz porque você quer, porque você ama. É igual um casal que cuida um do outro. Tudo que ele faz é com propósito de quê? De agradar o seu cônjuge. É ou não é assim, casados? Glória a Deus. Nós temos que ter o propósito nas nossas vidas todos os dias. Jabes, ele orou, e a palavra diz o quê? Que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Só que Jabes, ele tinha uma marca. E qual era a marca de Jabes? Era o nome dele. Agora imagina você crescer com um nome que remetia a dores. Porque a palavra diz o quê? Que a mãe dele deu o nome a Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Imagina, irmãos, você viver a sua vida inteira carregando um nome que remete à dor. Ninguém gostava. Claro que naquela época não tinha bullying, né? Talvez. Não existia o bullying. Mas imagina uma criança que o significado do nome dela era de trazer dor. Imagina um adolescente que cresceu com o significado desse nome ruim na vida dele. E toda a sua vida foi assim. Mas isso não impediu Jabes de cumprir o propósito que o Senhor havia estabelecido para ele. Ele sabia que ele tinha esse nome. Mas ele invocou o Deus de Israel, porque ele confiava, ele tinha um propósito que Deus podia realizar os milagres que ele precisava. Somente Deus pode realizar os milagres que nós precisamos, amém? E ele faz uma oração tão simples, irmãos. Eu sempre falo para vocês que Deus é um Deus simples. Nós que às vezes dificultamos as coisas com Ele. É só pedir, a oração do Pai Nosso nos ensina isso. É simples. A palavra de Deus em Mateus diz para nós, se a gente pedir, vai acontecer. Se nós falarmos para o Senhor que nós queremos, Ele vai fazer. Se nós batemos na porta, ela vai se abrir. A palavra diz isso, amém, irmãos? Às vezes nós dificultamos. Mas essa manhã você está ouvindo a palavra do Senhor e você não vai dificultar mais. Porque você vai dizer, assim como Jabes fez essa oração simples, pedindo para o Senhor abençoar a vida dele. E o Senhor fez conforme ele havia pedido. Ele pediu para o Senhor abençoar, expandir o território, que a mão do Senhor estivesse com ele. E que preservasse ele do mal, que não venha tristeza nem aflição. E o Senhor fez conforme ele havia pedido. O Senhor concedeu conforme ele havia pedido. Esse tem que ser o nosso propósito, irmãos. Crer que o Senhor, Ele é fiel para cumprir os propósitos e as promessas na nossa vida. Quando você estiver fazendo lá o seu projeto de vida, já está aqui, meio que direcionado para você. É só você escrever no papel, orar e consagrar ao Senhor os seus planos e eles vão dar certo em nome de Jesus. No momento que você estiver fazendo o seu projeto de vida, se você sentir vontade de chorar, porque às vezes, irmãos, nós temos que fazer orações tão sinceras, que às vezes as palavras elas nem saem dos nossos lábios. As lágrimas começam a escorrer nos nossos olhos. E aí, irmão, deixa molhar o papel seca.
Fala comigo, papel seca. As lágrimas secam também. Foi ontem que teve aquela tempestade ou foi uma tempestade? E aí hoje, abafado. Logo o sol está aparecendo. Irmãos, na vida do crente é assim. Uma hora a gente está chorando, mas daqui a pouco o sol, ó, brilha, do nada. Porque com Deus é assim, é do nada. É de repente que o milagre acontece. Tá chorando? O que eu falo para vocês? Vai chorando. Vai semeando, vai chorando. Deus vai fazer acontecer, em nome de Jesus. Quantos milagres nós já vimos? E o que é mais esse milagre que você está pedindo para o Senhor? Para você pode ser um milagre sobrenatural. E para Ele é só mais um que Ele vai operar. Às vezes você está pedindo algo tão grande para o Senhor, você precisa acreditar que isso vai acontecer. A primeira pessoa que precisa receber o milagre, a primeira pessoa que vai receber o milagre é você, amém? Mas a primeira pessoa que precisa acreditar que ele vai acontecer é você também. Agora, se você pedir o milagre no seu coração duvidando, a palavra diz que não vai acontecer. Peça crendo. Vamos lá? Peça crendo. E vai acontecer. Jabes orou e o Senhor fez conforme lhe havia pedido. O que é que você tem pedido para o Senhor? O que você tem falado para Ele? Vou dizer uma coisa para vocês. Uma historinha. Uma história. Uma cidade tinha uma festa muito tradicional. E todos os anos, as pessoas tentavam aquele prêmio. Era um prêmio muito alto. Muito alto. Vamos jogar aí uns 500 mil... Tá bom aí para vocês, irmãos? Eita glória. 1 milhão. Era um prêmio muito alto. E as pessoas, elas se programavam para participar disso. Elas se... Esqueci a palavra. Tô desde ontem tentando lembrar a palavra, não consigo. Mas elas ficavam se programando. Elas se programavam, que a palavra não está vindo, irmãos. Elas se programavam para ganhar aquele prêmio. Não é treinável, elas se programavam, se preparavam. Eita glória, aleluia. A luz de Deus brilhou aqui. Elas se preparavam para aquele momento. Se preparavam, agora não vou esquecer mais. E irmãos, tinha pessoas assim, super com condicionamento físico. Sabe os atletas, os crossfiteiros, aquelas pessoas que pegam peso, tem um bom condicionamento físico. Todos os anos eles estavam lá, os primeiros da fila. E ninguém conseguia alcançar aquele prêmio. Tinha que subir num poste, um pau de sebo. Não era festa junina, mas era uma festa muito tradicional da cidade. Ninguém conseguia, irmãos. E aí apareceu um menino, um rapazinho lá. Um rapazinho. E falou assim, eu vou alcançar isso daí porque a minha casa precisa desse valor. E ele foi, irmão. O menininho subiu lá. E o povo que ficou embaixo ficava falando: sai daí, desce daí, você vai se machucar, você está doido? Sai, desce daí, vai, você vai se machucar. E o povo tudo gritando lá, sabe, pastor Adilson? Tudo falando: você não vai conseguir não, desce daí, isso daí é muito para você. Quem é você na fila do pão? Ficava gritando lá, falando um monte de besteirinha para ele. E ele estava lá, igual Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo os portões da cidade, ele não deu ouvido para as conversinhas. E o menino continuou subindo. E daqui a pouco os crossfiteiros lá, os irmãos que estavam cheios de condicionamento físico, falaram: meu Deus, a gente não conseguiu, esse menino vai conseguir. O menino vai lá e pega o prêmio. Irmãos, o menino deixou todo mundo no chinelo.
E aí foram perguntar para a mãe dele assim: nossa, como que seu filho conseguiu fazer isso? Todo mundo conseguiu, porque ficou todo mundo indignado. Imagina, irmãos, uma pessoa que se preparou a vida inteira, igual as pessoas que correm na maratona, se prepara o ano inteiro para correr, vai lá e ganha. E o menino foi lá, um menino raquítico, foi lá sem preparo nenhum, sem condicionamento nenhum, sem técnica nenhuma, conseguiu pegar. Aí a mãe olhou para ele, a mãe olhou para a pessoa que estavam perguntando, para as pessoas que estavam perguntando: como que esse menino fez um negócio desse? Ela falou: sabe o quê? Ele é surdo. Você entende, irmãos? O seu propósito é maior do que tudo nessa terra, irmão. Irmão, o seu propósito é maior que tudo nessa terra. Não deixe que as conversinhas tirem você do seu propósito, do seu foco. Você tem um propósito, você tem um foco, vai até o fim, não importa o que estão falando. A visão Deus deu para você, a loucura Deus deu para você. Às vezes meu marido fala algumas coisas que quer fazer e tal, e vai falando, e eu falo: amém. Fala assim: amém, vamos lá, estamos juntos. Mas por dentro eu falo: Senhor da glória, vamos lá, Deus vai dar condição. Por quê, irmãos? Deus já deu a visão para ele, eu já só vou junto, irmãos. É assim, não é? E às vezes eu saio, eu falo as coisas para ele: amor, assim, assim, assim. Aí eu olho na cara dele e ele fala: é, amor, amém. Eu falo: ai, meu Deus. Aí às vezes eu falo: tá, amor, só hora que vai dar certo. É assim, irmãos, quando a gente tem um propósito, vai acontecer, porque nós já planejamos, já colocamos na mão do Senhor, e Ele olha para nós e fala: é agora, é a hora, vai acontecer o que eu planejei para você. É assim, irmãos. Não é simples. Não é simples. Oh, como é que vocês achavam que era, né? É só escrever, ou então é só você falar, apresentar diante do Senhor. E aí Ele olha para nós e fala assim: ah, eu vou fazer mesmo. Eu imagino que o meu Deus é dessa forma. Eu não imagino que o meu Deus age diferente. Eu não imagino, irmãos. Eu imagino que todas as batalhas que nós travamos, por mais difíceis que elas sejam, eu imagino que quando passa o processo de tristeza, de luto, de choro, quando passa esse processo, quando passa o processo de chorar, de prantear, quando nós nos levantamos e entregamos na mão do Senhor, eu imagino Deus só fazendo assim. Quanto tempo, Bruna? É assim que eu imagino Deus respondendo as orações, irmãos. É assim, é dessa forma. Às vezes eu fico preocupada, às vezes algumas pessoas nos procuram e eu falo: meu Deus, e agora? É só um momento, viu, irmãos? Meu Deus, e agora? Porque no outro momento eu já falo: Deus é fiel para cumprir, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Não existe nada impossível para o meu Deus. Deus lhe concedeu o que Ele tinha pedido. Aí às vezes as pessoas podem falar assim: ah, mas Jabes pediu coisas tão... que para mim não é isso. É mesmo, irmãos? Quantas vezes nós buscamos a presença do Senhor e pedindo que Ele abençoe as nossas vidas? Quantas vezes nós oramos para o Senhor e pedimos para que Ele abra o nosso entendimento? Quantas vezes nós pedimos para que o Senhor proteja a nossa casa e a nossa família? A nossa base é ter propósito de vida diária com o Senhor. Que a sua vida seja um louvor e adoração ao nome do Senhor. Que todos os dias você exale a presença do Senhor. Que todos os dias, ao você levantar, ao você ir para o seu trabalho, ao você finalizar e encerrar o seu dia, seja um louvor e adoração ao nome do Senhor.
Que tudo que você faça, empenhe as suas forças, coloque as suas mãos, que seja para a honra e glória do Senhor, seja um louvor e uma adoração ao nome dEle. Porque fazendo dessa forma, Deus certamente vai te abençoar, vai te prosperar em nome de Jesus. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem. Quando nós acordamos todos os dias com o propósito de adorar e engrandecer ao Senhor, faça um teste amanhã. Faça algo que você habitualmente não faria ou não faz. Se você levanta e não agradece ao Senhor por ter acordado, eu acredito que todos façam isso. Mas se alguém está aqui e não faz, comece a fazer isso amanhã. E se você tem algo impossível para Deus, eu tenho certeza que Deus vai mudar o quadro da sua história. Eu tenho certeza disso, irmãos. Amanhã, segunda-feira, dia que ninguém gosta, dia que muitos não gostam. Amanhã, quando você levantar, você já vai levantar engrandecendo o nome do Senhor. Você já vai acordar, se você conhecer alguma canção, se você conhecer essa canção que é do Ademar de Campos, queremos o teu nome engrandecer, ou grande é o Senhor e muito digno de louvor. Já abre os seus olhos adorando o nome dEle, cantando para Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Declare que Ele é alegria, a alegria de toda a terra. Imagina que tristeza que vai ficar lá perto de você, irmãos. Não existe, não. Todos os dias na nossa vida tem que ser um louvor e adoração ao nome dEle. Quando você começar a preencher lá o seu projeto de vida, irmãos, faça crendo que Deus vai fazer. Faça confiando que Ele vai fazer. Parece que foi ontem que a gente estava declarando que nós entraríamos no ano do Venha o Teu Reino. Parece que foi ontem que nós estávamos no culto de mulheres, colocando coroas nas nossas cabeças. E olha, irmãos, nós já estamos aqui planejando já 2025, colocando isso diante do Senhor, programando os meses de 2025. Nossa, pastora, não sei, comece a planejar todos os meses da sua família, da sua vida. Nós vamos fazer um projeto para a igreja. Nós vamos fazer o projeto da nossa casa. Porque a nossa vida é um louvor e adoração ao nome do Senhor. Então, irmãos, eu convido vocês amanhã, quando vocês abrirem os olhos de vocês pela manhã. Ah, pastor, eu não conheço essa canção, eu conheço outra canção. Cante. Ah, mas meu marido não é crente, ele vai ficar bravo comigo se eu cantar. Cante você em silêncio. Se seu esposo ainda não tiver levantado, mulher virtuosa, olhe para ele, estenda a mão assim, mesmo que com medo, vai com medo mesmo, irmã. A unção está sobre a sua vida. Olha para o seu esposo assim, estende a sua mão e fala: Senhor, eu agradeço pela vida do meu esposo. E eu creio que um dia ele vai estar na tua casa te adorando. Comece a fazer isso, mulher virtuosa. Homem valoroso, comece a fazer isso também. Mães, façam isso sobre a vida dos teus filhos. Quando eu tinha 14 anos, eu li um livro chamado O Poder das Palavras. E eu confesso, irmãos, que quando eu li esse livro, um livro pequenininho assim, eu fiquei meio neurótica. Eu falei: meu Deus, agora não posso falar mais nada. Posso falar mais nada, porque tudo que falo vai acontecer. E aí,
fez muito sentido para mim. Quando nós abrimos Ezequiel lá, já tem algo que fala sobre as palavras. Nós olhamos, a palavra de Deus diz isso para nós. Que nós olhamos o quê? Que o profeta olhou lá, o vale de ossos secos, e o Espírito soprou e falou: profetiza sobre esses ossos. Abra sua boca e fale. Mas isso eu só fui ver muito tempo depois. Muito tempo assim. Depois que eu li o livro, irmãos. Porque, 14 anos. Mas, hoje em dia, quando eu falo para vocês, sobre vocês falarem, abrir a boca e profetizar, é porque eu pude aprender dessa forma. Eu pude ver que através das nossas palavras, das nossas atitudes, as coisas acontecem. Através daquilo que nós declaramos com os nossos lábios, as coisas acontecem. Então, a partir de hoje, você vai olhar para tudo aquilo que tem afastado você, tirado a sua tristeza. Às vezes alguma palavra que você está falando, você vai olhar e você vai abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você vai abençoar em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você está passando, a partir de hoje, você não vai falar mais palavras negativas. Você vai abençoar. É mais fácil, irmãos. E agradecer ao nome do Senhor. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Repita assim comigo: a minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha família, o propósito da minha casa e da minha vida e da minha família é adorar o nome do Senhor. Fale mais uma vez: o propósito da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha geração, é adorar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje talvez você não entenda o que você fez. Lá na frente você vai entender o poder dessa semente. O poder da semente que você acabou de lançar. Essa palavra vai alcançar as suas gerações. Porque tudo que você pedir, o Senhor vai conceder em nome de Jesus.